Olá, queridos irmãos, queridas irmãs aí de Castelo, do Centro Espírita Luz e Trabalho. Uma alegria a gente poder estar reunidos mais uma vez nessa noite de domingo, segundo domingo do mês de dezembro, o ano passando rápido, mas que bom que a gente conseguiu transformar essa ferramenta que aprendemos na pandemia, uma ferramenta que aproxima a gente, que oportuniza trabalho, que nos ajuda a continuar contribuindo, mesmo que à distância, na divulgação do Espiritismo para os companheiros dessa região e também de todo o planeta, porque transmitindo pela internet a gente alcança, quiçá, corações lá do outro lado do mundo, né? Então que bom que a gente está aqui nessa noite de domingo, que bom que a gente veio para ouvir a oportunidade, para ouvir a lição da noite e o tema, a leitura foi feita, preparatória, é o tema da palestra, seguindo à frente, do livro Ceifa de Luz, a lição de número 23. Então eu queria, já agradecendo a oportunidade da casa, convidar os companheiros a uma reflexão. Eu quero começar a ideia de seguindo à frente. Ora, meus irmãos, o Espiritismo é uma doutrina que preza pelo consolo. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4, Allan Kardec discorre o raciocínio. Vale a pena você buscar o livro, examinar lá, onde ele vai fazer-nos entender racionalmente que o Espiritismo é o cumprimento da promessa de Jesus, lá de João, capítulo 14, Evangelho, onde o Rabi da Galileia teria dito que enviaria um outro Consolador, não iria nos deixar sós, e esse outro Consolador nos faria lembrar de tudo quanto ele havia ensinado, e nós tínhamos esquecido, e também ensinaria coisas novas. Allan Kardec, raciocinando, faz entender que o Espiritismo é o cumprimento dessa promessa. Ora, meus irmãos, se o Espiritismo é um consolo prometido por Jesus, a primeira função do Espiritismo é consolar. Nós viemos aqui, na casa de Jesus, para ouvir consolo. Claro, viemos ouvir uma palestra, informações, mas a base vai ser sempre trabalhar o consolo, trazer a mensagem que acolhe, trazer a paz no coração dos homens. Viemos aqui em busca de consolo. Ora, o Espiritismo precisa consolar. A tribuna espírita, ela tem que ser um local de consolo. Claro que ela pode ser usada para outros assuntos filosóficos, científicos, mas ela precisa sempre terminar, concluir, trazendo a ideia do consolo. Então, nessa linha de raciocínio, Emmanuel segue nesse projeto, porque a mensagem seguindo à frente é uma mensagem consoladora. Todos nós enfrentamos lutas esse ano, com certeza, desafios, decepções, a vida faz parte. A gente aprendeu com o Espiritismo, que tudo isso são meios de ensinar o espírito a progredir e ajudar também na quitação de débitos do passado. Mas todos nós tivemos dificuldades. Mas a confiança que consola é saber que Jesus vai seguindo à frente. A questão está, será que eu tenho tentado segui-lo? Será que eu tenho buscado alcançá-lo? Mas, enfim, dito isso, e a gente avançando, queria introduzir a questão do seguindo à frente com duas passagens da literatura evangélica. Primeiro, Mateus 4,19, que é início do ministério, e depois Mateus 28:20, que é a parte, o último momento de Jesus entre nós aqui, vivenciando a conclusão do seu ministério. Primeiro texto, capítulo 4:19, aquele momento que Jesus ainda não tem o grupo formado de discípulos, vai chamar os dois primeiros, Pedro e André, que são irmãos, e é nessa conversa que ali é dito para aqueles homens que eles deveriam se transformar em pescadores de homens. Diz o texto, disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Até então, aqueles homens pescavam peixes, mas agora se transformaria em pescadores de homens. Meus irmãos, quem são os homens a serem pescados? Nós, que temos o coração sedento de Deus, que queremos e precisamos estar próximo de Deus. Diziam os filhos de Corá, nos Salmos 42, versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, indagava até quando, Senhor, ficarei afastado da tua face. O nosso maior anseio é estar perto de Deus, quer você não tenha entendido, ou já tenha entendido isso, olhe seu coração, o desejo do espírito mortal
é estar perto de Deus. Mas, enfim, aqueles homens se tornariam pescadores de homens, lançando as redes, as malhas do amor que o Cristo apresentaria para eles no Evangelho, vivenciado, esclarecido e exemplificado. Mas, enfim, se tornariam pescadores de homens. Do texto inicial, queria destacar: vinde após mim. Ora, meus irmãos, se o convite é vir após mim, o Cristo vai seguir na frente. Então nós temos uma referência, nós temos a quem buscar, nós temos a quem seguir, nós temos a quem buscar orientação. Mas, enfim, seguindo para o segundo texto, do Seguindo à Frente de Emmanuel, eu me lembrei de Mateus 28, 20, já citado aqui, onde, no momento final do retorno do Cristo ao planeta, é a última aparição, é a última reaparição de Jesus. Ele já teria sido crucificado, teria sido morto, já teria reaparecido algumas vezes. Na verdade, ele reaparece por 40 dias sequenciais, e agora, mais uma vez, ele vai se materializar, vai reaparecer pela última vez. E é nesse contexto que estão ali os chamados 500 da Galileia. Se você não leu ainda, vale a pena ler o livro Boa Nova, capítulo 29. Humberto Campos, escritor de grande potência, faz a gente voltar lá no cenário. Aquele fim de tarde, aquele pôr do sol, e o Cristo esperado reaparece reluzente pela última vez. E quais são as orientações que ele deixa? A primeira delas: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Transferir agora aos 500 a missão de se tornarem pescadores de homem, para pescar, para pregar o evangelho do reino no coração de toda a humanidade. Nós recebemos deles a encomenda de continuar no projeto de ser pescadores de homens. E a segunda fala foi: eis que sou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele faz uma promessa de que não deixaria-nos sós, mas ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ora, meus irmãos, o que é consumação dos séculos? Como é que nós podemos entender isso? Qual é a visão espírita com relação a essa questão? Ora, nós sabemos que os planetas, eles explodem, que sistemas solares, sóis, estrelas explodem. A Terra tem uma vida útil. A Terra tem um prazo de validade. Mas não se preocupe, já tem até data. A data é daqui a 5,4 bilhões de anos. Tempo suficiente para todos nós já termos alcançado a condição de espíritos puros, e a Terra se tornará um planeta angelical. A matéria da Terra vai ser reaproveitada para a construção de outros orbes, mas porque Deus recicla, mas ele prometeu que estaria conosco até esse momento. E depois poderemos ir sozinhos. É claro que com a ajuda também de entidades mais evoluídas. Mas iremos adiante, já teremos conseguido purificar do ódio, sem mais mágoas no coração, espíritos que amam, que são abnegados, livres do orgulho, egoísmo, da vaidade. E adiante, até alcançarmos níveis maiores de perfeição moral, inclusive chegarmos à categoria dos próprios Messias. Sim, um dia nós seremos o Cristo. Daí aquela fala de Jesus que a teologia não consegue explicar de maneira racional, sem o respaldo espírita, não explicarão, quando o Cristo vai dizer, João 14, 12, que um dia, que na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Ora, meus irmãos, quando será que faremos as obras que o Cristo fez? Que obras essas? Obras de amor que ele fez dentro da grande lei de progresso. Um dia nós seremos um Cristo e saberemos amar da forma que ele amou. No entanto, veja, queridos, esse Cristo que seremos um dia, ele depende do que fizermos hoje. Nós podemos avançar, podemos acelerar, podemos intensificar esforços e podemos ser mais aplicados, vigilantes, para tentar transformar a nossa história numa história de progresso, aonde hoje eu consiga dar passos mais seguros em direção à minha evolução. Mas para fecharmos aqui a introdução, agora aquela fala de Jesus em Mateus 11, 28, talvez das mais conhecidas de todas, arrisco dizer que é a mensagem do Cristo mais usada nas tribunas religiosas do mundo inteiro, quando ele dizia: vinde a mim, todos vós estáis cansados, oprimidos, aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
A promessa de Jesus é de alívio. Veja, meus irmãos, mas eu preciso ir até ele. Se eu tenho que ir até ele, é porque ele vai seguindo à frente. Então, no primeiro momento, esse vinde a mim de Jesus, ele fala do consolo. Mas eu queria trazer para os companheiros e companheiras aqui da CELT uma segunda proposta interpretatória. Será que esse vinde a mim não poderia ser um convite à evolução? Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, e aqui, meus irmãos, um texto que a teologia esqueceu de tirar quando adulteramos os textos bíblicos, porque esse texto, ele dá a gente entender que não há condenação eterna e, portanto, não há inferno, que todos nós iremos um dia chegar à perfeição, porque diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa do Cristo. Então, um dia seremos um Cristo. Ora, meus irmãos, é preciso que eu entenda que o convite, então, pode ser, vinde a mim, eu irei seguindo à frente, mas vinde a mim a categoria dos Messias. Dito isso, como introdução, Emmanuel prossegue, seguindo à frente, Ceifa de 23, e ele começa a trabalhar esse assunto que é consolador, porque a gente saber que a dificuldade é grande, que a luta acontece, mas que nós temos a quem seguir, a quem recorrer, isso é consolo. Paulo trabalha a segunda carta aos Coríntios 5,17. Texto bem conhecido, quando Paulo de Tarso vai introduzir a ideia da nova criatura, que mais tarde Allan Kardec vai usar a terminologia verdadeiro homem de bem, mas o texto diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Veja, meus irmãos, se eu estiver em Jesus, eu me transformo numa nova criatura. Porque, vejam bem, é fácil vir a Jesus. A dívida, o divórcio, a dor, problemas familiares, obsessão, doença, traz a Jesus. Agora o desafio é ficar. E quando nós ficamos em Jesus, nos transformamos numa nova criatura. E na medida que nos transformamos numa nova criatura, veja, meus irmãos, queremos ficar em Jesus. É o que eu brinco chamando de efeito Tostines. Você não vai se lembrar, os mais novos vão se recordar, mas havia no passado uma campanha publicitária dos biscoitos Tostines, onde se dizia que, não sei se o Tostines vende mais, porque ele está sempre fresquinho, ou ele está sempre fresquinho porque vende mais. Quanto mais eu fico em Jesus, mais me transformo numa nova criatura. E quanto mais me transformo numa nova criatura, mais eu quero ficar em Jesus. Mas qual é o começo de tudo? Ficar em Jesus. Já que você veio, trazido por alguma questão, fica em Jesus. Então vamos tentar ficar nele, tentar transformar o seu evangelho em vida. Só que Emmanuel lança a mão desse texto de Paulo, ele usou só uma primeira parte. Mas há uma segunda parte, deixa eu mostrar para os companheiros aqui, ler para os companheiros. E diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ora, tudo que se fez novo é quando está pronto, é lá na consumação dos séculos. Mas hoje eu posso fazer o que tiver ao meu alcance para ir fazendo um dia esse tudo ficar pronto. Mas voltando para o texto, então, é em cima desse texto que Emmanuel começa as reflexões do Ceifa de 23, quando ele intitula Seguindo à Frente, repetindo. E ele começou assim, veja, meus irmãos, dificuldades, fracassos, conflitos e frustrações, possivelmente faceaste tudo isso, restando-te unicamente largo rescaldo de pessimismo. Então, Emmanuel nos faz entender que dificuldades, fracassos, conflitos, frustrações fazem parte da vida. Ora, meus irmãos, somos espíritos inferiores ainda, de uma categoria, da terceira categoria, imperfeitos, inclinados ao mal, muito mais preocupados com as coisas da matéria, e inevitavelmente estamos encarnados num planeta de provas e expiações, porque precisamos passar por provas e expiações. Esse entendimento conforta. Então eu vou enfrentar dificuldades, frustrações, lutas, conflitos. Não é esse o problema é a visão que fazemos disso. Emmanuel vai introduzir aqui um conceito que a gente tem intrínseco na gente, o chamado pessimismo de raiz. Nós somos pessimistas. Nós trouxemos isso de onde? De vidas passadas, de encarnações no mundo escravo, onde a gente nasceu escravo, onde a gente morreu escravo. E o que o escravo via, meu irmão, minha irmã?
desvarias, abusos, humilhações. E naquele momento ele acreditava que ele merecia aquele tratamento. Ele acreditava que ele era aquilo que se dizia que ele era. E isso vai ficando enraizado, fica guardado em banco de dados no nosso corpo perispiritual, no nosso espírito imortal. E agora a gente acessa essa informação e alimenta o pessimismo de raiz. Quer ver por que a gente é pessimista? Deixa eu dar um exemplo. Vamos viajar. Vou a Castelo fazer a palestra presencial. Aí eu digo assim: Senhor, me ajuda, me livra dos acidentes na estrada, me livra de pregos, parafusos, buracos, me ajuda a chegar, me livra dos atropelamentos. Olha, eu estou orando, pedindo ajuda, mas externando sempre a visão do negativo que pode acontecer. Nós somos assim. Não tem problema ser pessimista. O problema é não estar combatendo o pessimismo para, no lugar dele, implementar o chamado otimismo santo. Só que, na visão de Emmanuel, a visão de Emmanuel comunga com a de François de Geneve, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25, onde ali François de Geneve fala sobre a melancolia. A melancolia era a palavra que se usava na época de Kardec para definir depressão. Já existia o sentimento, mas François de Geneve vai dizer que nós estamos encarnados num planeta que é um degredo de provação, e vai dizer que nesse planeta preocupações, inquietações, desgostos, tribulações fazem parte da nossa história. Só que quem vai lembrar do texto se recorda que no final François de Geneve vai dizer que diante desse cenário é preciso afrontar. É preciso afrontar resolutamente. Diz o texto: afrontai-vos resolutos. Mas enfim, para afrontar e vencer o pessimismo, segue Emmanuel explicando, o texto do Sefer 23. Apesar de tudo, a vida te busca a novas empresas de trabalho, de renovação. Meus irmãos, a própria vida nos convidando a seguir. A própria vida. E Emmanuel vai dar exemplos, quando diz, por exemplo, o sol brilha, o mar de oxigênio te refaz energias, o progresso trabalha, o chão produz, e parece que a noite se te abriga no ser. Essa noite interior, essa sombra interior, fruto do pessimismo de raiz, que nós externamos, alimentamos, e agora precisamos tomar ciência para poder combater. Mas apesar desse pessimismo, essa sombra interior, o sol brilha. Meus irmãos, o sol essa manhã brilhou para a gente. Será que eu enxerguei? Será que eu olhei para cima? Ou meu olhar está ainda cabisbaixo, não vendo oportunidades? Eu me lembrei de um episódio ocorrido com o povo hebreu. Isso acontece em 590 a.C., quando o povo hebreu foi conquistado pelo imperador da Babilônia, Nabucodonosor II, e escravizado por aquele grande ditador, por aquele grande imperador, o rei da Babilônia, na verdade, né? E aí, dentre as atitudes que Nabucodonosor tomou, uma delas foi mandar derrubar o templo de Salomão. Veja, meus irmãos, aqueles homens, eles, naquele momento, entendiam que para adorar a Deus era preciso ter o templo, ter o altar, ter o sacerdote. Agora não tinha mais, só tinha o sacerdote, só tinha Jeremias. Nós só viemos a saber que para adorar a Deus você pode entrar no seu quarto, fechar sua porta e orar, e seu pai que te vê o culto te ouvirá, depois que Cristo veio ao planeta implementar e trazer a lei de amor. Até então, imaginava-se que era necessário aquele ambiente físico. E Jeremias passou a madrugada em cima dos destroços do templo de Salomão, lamentando. Daí o nome do livro ser Lamentações de Jeremias. E quando o dia começou a despontar no horizonte, imagina, aquele sol vermelho no deserto, e ele escreve: a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Renovaram hoje. Talvez eu não tenha visto por conta do meu próprio pessimismo de raiz, por conta das sombras interiores que eu preciso atentar para tomar ações para vencê-la. E essa perspectiva de recomeçar a história era dada pelo próprio Jesus de Nazaré, esse que a gente adota como guia e modelo da nossa história. Quando lá no capítulo 4 de Mateus, versículo 17, eu costumo dizer que para mim o versículo mais importante da Bíblia, ele vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que é arrependimento? Arrependimento é você voltar atrás, é você mudar,
fazer diferente, recomeçar. E alguém poderia perguntar, na rebeldia do espírito infantil que somos, eu vou mudar porque, olha, porque é chegado o reino de Deus. Queridos, guarda isso. Somos espíritos imortais, passando pela experiência humana, mais uma, de tantas que já passamos, na proposta, na intenção de usar desses momentos para desenvolver virtudes morais, evoluir, aprender a amar. É esse o grande objetivo da vida. Então a vida não se resume às questões materiais. A vida precisa ser vista como oportunidade de crescimento para o espírito mortal que somos. Mas então é o Cristo que me dá o direito de recomeçar, independente do que fizemos até ontem, como foi a nossa história, como foi a nossa vida, onde foi que eu errei, nós podemos recomeçar, direito dado por Jesus. Mas enfim, voltando para Emmanuel, na sequência do Cefo de 23, seguindo à frente, o desafio é grande, mas o Senhor vai seguindo à frente. Ergue-te, espírito, e empreende jornada nova. Ora, meus irmãos, está aqui a solução dos nossos problemas. Sim, você lembra de um programa de humor da TV que tinha uma certa organização Tabajara, lembra deles? Seus problemas são resolvidos? Está aqui. Resolver problemas olhando a vida com os olhos do espírito. Quando eu consigo fazer isso, queridos, é um treinamento. Começa pelo racional, um exercício aqui, outro ali, mas eu consigo enxergar e ver a vida com os olhos do espírito, eu vejo que o que eu chamo de problemas podem ser soluções. Então, esse familiar difícil, encarnado comigo, que muitas vezes a minha vontade é rejeitá-lo, é mandá-lo embora, abandoná-lo. Talvez seja ele, aquele credor do passado, que lá atrás eu o oprimi e que agora eu pedi a Deus, chamado planejamento reencarnatório, para encontrar com ele e tentar agora reparar os laços, refazer os laços. E mais uma vez eu posso estar mandando ele embora porque eu não entendi a visão do espírito. Talvez seja a condição financeira que me incomode, mas será que não foi um pedido meu? Será que em outras vidas eu não soube usar o dinheiro e agora eu precisava vir com limitações financeiras? Até porque era mais seguro para não errar de novo no mesmo erro da prepotência, da ganância, do orgulho e da vaidade. Se eu conseguir olhar a vida com o olhar do espírito, meus problemas podem estar todos resolvidos. Mas aí eu me lembrei, trabalhando esse material, de uma fala da Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, capítulo 2, Jesus e Reencarnação. E lá a Joana vai dizer assim, acompanhe comigo, meus irmãos, não te crucifiques na consciência de culpa após reconheceres o teu erro. Não te encarceres em sombras depois de identificar os teus delitos. Então, essa ideia de consciência de culpa, perigosíssima. Queridos, não temos razão para nos sentirmos culpados. A culpa é um sentimento infantil. Na verdade, a culpa, ela vem, ela é perigosa, ela é um sentimento sabotador, destruidor. Sabe por quê? Porque aquele que se sente culpado, ele pensa e quer ser punido. A proposta espírita é trocar a ideia de culpa por responsabilidade, autorresponsabilização. Até porque, meus irmãos, nós somos seres imperfeitos que cometemos erros. É claro que há erros mais graves, o erro voluntário, mas nós podemos não nos sentir culpados. Até porque, no processo de aperfeiçoamento moral, no processo de ir em direção ao progresso, a imperfeição faz parte, é uma etapa da escalada, e todos nós somos imperfeitos em algum momento e cometemos equívocos. Então a ideia é me auto-perdoar, não permitir que a culpa atrapalhe minha caminhada evolutiva, mas também lançar mão do conhecimento para me corrigir, me aprimorar. Mas no texto complementar, Joana vai dizer, não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. Joana é fantástica, né? Quem conhece a obra de Joana aí, se recorda disso, apoia essa afirmação que eu estou fazendo, porque Joana está dizendo que eu não devo me amargurar em demasia. Então ela diz que eu devo me amargurar na proporção correta. Então, por exemplo, eu planejei um dia melhor para mim hoje, eu vou tentar ser uma pessoa mais dócil, mais prestativa, vou tentar não xingar, vou tentar não me exasperar com ninguém, vou tentar falar mais baixo, ouvir mais, e no final do dia, quando eu faço aquele balanço, não deu muito certo.
E aí eu me fico amargurado. Tá bom, é isso mesmo, que bom, isso é positivo. Quando eu não consigo fazer o bem, ou quando eu faço o mal e esse mal me incomoda, isso é indício de progresso. Mas não pode ser em demasia. Eu não posso pegar uma chibata, me autoflagelar. Não, não, não. Eu tenho que aceitar que progresso moral ele se dá aos poucos, a natureza não dá saltos, mas eu não posso pensar em desistir. Só que na sequência, Joana vai dizer: renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato. Meus irmãos, recomeçar agora, essa é a grande proposta. Mas eu me lembrei desse renasce dos teus escombros da ave fênix, da mitologia grega. Era uma ave de grandes proporções que, quando ela morria, ela entrava em autocombustão. E em autocombustão, ela virava cinzas. Só que Fênix renascia das cinzas. Escuta, escuta. Seu passado, que tem lixo, tem entulho, tem cinzas. Há muita coisa que pode ser reaproveitada. Por exemplo, informações. Faz do passado um banco de dados para você não cometer de novo o mesmo erro. Então sempre haverá algo positivo tirado ontem. Não se culpe, não se sinta inferior. Trabalhe com base no ontem para se tornar hoje alguém melhor. Então a frase: ergue-te espírito, empreende jornada nova. É desafiador, sim, mas aqui o Cristo vai seguindo à frente. No continuar do texto, Emmanuel diz assim: uma estrada se continua em outra estrada. Uma fonte associa-se a outra. Aqui o tempo não dá para a gente desdobrar, mas associação. Não tente resolver problemas sozinhos. Tente unir pensamentos. Diz o ditado popular que duas cabeças pensam melhor do que uma. É verdade. Sabe por quê? Nós temos uma dificuldade com orgulho, com a vaidade, e entramos num problema, não queremos que ninguém saiba, e tentamos sair sozinhos. Provavelmente não conseguiremos. Não conseguiremos. Associar-se para buscar ajuda com aqueles que já venceram o problema é muito importante. Mas eu não queria também, daqui, lembrar dessa estrada que se continua em outra estrada. Me lembrei de uma frase de Orson Swett Marden, que aborda a questão desse pessimismo de raiz, quando diz que quando na vida uma porta se fecha para nós, a outra sempre que se nos abre. Em geral, porém, olhamos com tanto pesar e ressentimento para a porta fechada que não nos apercebemos da outra que se abriu. A gente alimenta o pessimismo, a porta se fechou, perdemos o emprego, ficamos querendo saber o que aconteceu, quem foi que nos sabotou, arrumar um culpado. Esquecemos de lembrar que na grande lei de progresso, quando uma porta se fecha, automaticamente uma outra se abre. Me lembrei de uma história verídica que ela acontece com um cidadão mineiro. Ele, cidade da grande BH, não sei se Betim ou se Contagem, agora não me recordo, mas ele, há 23 anos atrás, pai de 2 filhos pequenos, a esposa não trabalhava fora, só trabalhava em casa. Ele tinha uma casa comprada, casa de conjunto, uma casa mais simples, mas uma casa própria, e ele perdeu o emprego. E agora, livre de aluguel, que bom, mas tinha que conseguir um novo trabalho, estava tentando de tudo, e as portas fechadas, o mercado retraído, e ele, o dinheiro escasseando, e ele resolveu, ele lembrou-se, ou será que foi lembrado, de uma receita que uma de suas avós havia lhe dada, de pão de queijo. E ele ousou fazer a receita. Sabe aquela receita? Mamãe me dava também assim. Mistura o ingrediente com a hora de fazer. Muito interessante. Dá para acertar mais fácil. Conclusão, ele fez um tabuleiro de pão de queijo, assou, colocou num tabuleiro bem limpinho, na toalha de prato branquinho em cima, e bateu palma nos vizinhos para oferecer. Sabe aquela história, vou comprar para ajudar? Compraram, só que, meus irmãos, primeira mordida, o pão de queijo era bom demais, na linguagem mineira. E a pergunta foi: você vai trazer mais amanhã? Ele automaticamente: vou trazer sim. Começou todo dia a vender um tabuleiro de pão de queijo. Passado algumas semanas, tinham 2 tabuleiros, porque à tarde o pessoal queria tomar um café com pão de queijo. E foi vendendo. 3 meses depois, ele já tinha comprado um forno maior, já fazia 4 tabuleiros. Daqui a pouco 6. Daqui a pouco teve que fazer um telheiro no fundo do quintal maior e contratou uma pessoa para ajudar.
Enfim, 23 anos depois, ele é o dono da maior franquia de pão de queijo do Brasil. Provavelmente você já assou aí pão de queijo dessa marca na sua airfryer. Mas ele não olhou a porta que você fechou. Não, ele olhou a porta que você abriu. Ele conseguiu alimentar o otimismo santo e não preservar o pessimismo de raiz que faz só ver sombras. Será, meu irmão, minha irmã, que eu não poderia me esforçar para vencer o pessimismo? A situação que aparentemente é ruim, será que ela não está escondendo uma bênção para mim? Será que não seria melhor para mim vivenciá-la agora e descobrir nela o que é que eu preciso fazer? Mas, enfim, voltando para o texto, Emmanuel prossegue dizendo: tens contigo a riqueza do tempo, a esperar-te na aplicação dela própria, a fim de que a felicidade te favoreça. Ah, meus irmãos, riqueza do tempo. Esse tempo que está passando tão rápido, nós já estamos aí às vésperas do Natal, às vésperas de um ano novo. Como passou rápido, hoje domingo 14, meu Deus, já passaram 11 meses e meio do ano, uma velocidade intensa. Será que eu estou usando bem o tempo, aproveitando o meu tempo, o que aqui Emmanuel chama de riqueza do tempo? Me fez lembrar uma fala que é atribuída a Chico Xavier, mas na verdade o autor não é Chico, não. O autor é um filósofo americano chamado James R. Sherman. Mas de tanto Chico falar essa frase, a gente acabou acreditando que fosse dele. E a frase você vai se lembrar: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Ora, meus irmãos, não podemos recomeçar a história. Ela já está escrita, ela está pronta, já está sedimentada, mas eu posso aproveitar o momento do agora, fazer novas escolhas, produzir resultados novos. É a fala de Benjamin Franklin, né? Que a maior loucura que um homem pode cometer é de continuar fazendo aquilo que ele sempre fez e esperar novos resultados. Eu tenho que mudar de atitude se eu quiser resultados novos amanhã. Essa fala que a gente atribuiu a Chico Xavier, a gente entende que muitas vezes, infantilmente, a gente olha para o passado e faz um trabalho de covardia interior, porque eu digo assim: ah, se eu pudesse voltar no passado, daquela situação que eu não soube agir com cuidado, que eu fui tão áspero, que magoei, e eu dizia, se eu puder voltar lá, se eu pudesse voltar, eu não fazia mais. Voltamos no passado com a cabeça que temos hoje. É covardia. É claro que não faríamos, só que se houvesse uma máquina para você voltar no tempo, você agiria da mesma forma que agiu. Então o passado era ser perdoado. Só para servir de banco de dados. Mas se perdoa, se dá uma nova chance, recomece de novo, direito dado por Jesus. E comece agora para reescrever a sua história e fazer um novo fim. Desafio? Quem disse que não? Por isso que Jesus vai seguindo à frente, para que eu possa ter a quem olhar, a quem me inspirar e a quem seguir. Voltando para Emmanuel, Cifra de Luz, lição 23, ele segue o texto assim: vargue os caninhos da alma, expurgando-os de lembranças amargas, e deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. Varrer escaninhos da alma. O que é um escaninho? Sabe, nos prédios, aquelas caixas de correio que ficam... Tem de madeira, tem de ferro, você bota as cartas, correspondência ali dentro. Como é que limpa? Como é que limpa um escaninho desse? Como é que varre? Eu imagino um aspirador de pó, um pincel, né? E você bate nos cantinhos para aspirar. Mas para varrer escaninhos da alma, Paulo de Tarso tem uma receita de 2 pontos. O primeiro delas, Colossenses 3:8. Mas agora, despojai-vos de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Primeira atitude para que eu possa varrer os caminhos da alma: joga fora, despoja daquilo que você não precisa mais. Descarta o lixo interior, deixa ficar para trás, larga a corrente. Às vezes a gente está vivendo hoje uma situação que aconteceu há séculos, ou há anos dessa vida. Talvez seja cobrança, porque meus pais não deram o amor que eu queria. E agora eu estou afetado por isso. Sim, não poderíamos mudar isso. Busca uma ajuda terapêutica. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nossos pais vão responder por não ter dado o amor que deveriam ter dado. Não somos nós que vamos responder. E eu não posso deixar que isso atrapalhe a minha vida hoje. Hoje eu sou um ser adulto. Meus pais já passaram lá atrás a época de me dar o amor.
Se não der hoje também, tá tudo certo. Eu preciso me amar o suficiente para não depender do amor do outro. É isso que é a grande razão. Então eu preciso despojar de tudo que não seja bom. Só que a segunda ferramenta que trabalha junto com a primeira, Efésios 4:24, palavra de Paulo de Tarso. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Revestir de coisas novas. O que eu estou fazendo para revestir de coisas novas? Será que eu tenho estado em dia com a minha leitura? Que livro espírita eu estou lendo hoje? Será que eu acordo o dia, começo o meu dia com uma leitura, fazendo uma prece, pedindo ajuda de Deus, entregando o dia das mãos dele? Será que eu tenho frequentado assiduamente a casa espírita? Será que eu frequento os estudos da casa, faço culto no lar? O que eu estou fazendo para me revestir de qualidades? Então, ao mesmo tempo, eu vou deixando para trás os defeitos e agora eu vou aprimorando as qualidades. Isso é varrer. Porque, segundo disse o texto, deixa que a luz do presente consiga alcançar-te dentro das próprias forças. O presente, esse momento de agora, essa dádiva de Deus, onde nós podemos mudar. Daí o nome ser presente, né? O presente, o momento do agora, onde eu posso fazer escolhas e definir mais para frente resultados melhores. Me lembrei da questão 799, Livro dos Espíritos. Allan Kardec vai perguntar como pode o Espiritismo contribuir para o progresso, né? A pergunta essa é bem principal, né? Progresso aqui o coletivo, o individual. E a resposta é destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele, o Espiritismo, façam que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Olha, meu irmão, na medida que eu conseguir dimensionar a matéria no seu real valor, quando eu entender que o corpo é só um veículo pelo qual o espírito mortal utiliza para progredir, para avançar, quando eu conseguir ter esse raciocínio, eu abro novos horizontes para perceber qual é o interesse verdadeiro. Não é a matéria. A matéria é o veículo, mas o interesse verdadeiro é aprender a tolerância, a paciência, aprender a perdoar, ser caridoso, ser uma pessoa melhor, aprender a ter compaixão, misericórdia, piedade, indulgência. Esse é o objetivo. Só que o texto segue. Deixando a vida futura savelada pela dúvida, o homem perceberá melhor, ouça, que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Então hoje é o momento mais importante da sua vida. Estou falando dessa encarnação, não, da sua história de espírito imortal. O momento é que agora, nesse domingo 14, podemos sair daqui com uma nova decisão interna, onde eu vou tentar fazer o máximo para seguir a Jesus, porque ele vai seguindo à frente, me convidando. E, para o último parágrafo, diz Emmanuel, renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo, e à medida que avanças, caminha fora entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todo obstáculo e sombras de ontem se fizeram lições e experiência, enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria, para que sigas em paz no rumo de conquistas imperecíveis ante um novo amanhecer. Ora, meus irmãos, a história dizendo para a gente que os problemas que passamos foram essenciais e fundamentais. A gente que tem o cabelo grisalho, fazer esse mês 63 anos, também os mais novos podem comungar dessa verdade. Quantas e quantas situações da vida que a gente não queria ter passado, desagradáveis, desconfortáveis, mas que depois de um tempo entendemos o quanto nos fizeram profundo bem. A hora agora de tentar olhar a vida com esse olhar otimista e deixar de trás para trás o pessimismo de raiz, as sombras interiores, o sentimento de culpa, e entender que Deus é Pai amoroso, justo, bom, nos dá o que nós precisamos, de acordo com o nosso grau de suportabilidade, e nos ajuda a passar pela vida material, transformando dificuldades em benefícios e aprendizados. A gente vai começar a terminar com duas passagens, na verdade 4 passagens, 2 e 2. As duas interagem ambas entre si. E a primeira passagem é de Pedro, primeira carta, capítulo 2, 21, que eu vou atrelar a uma fala de Emmanuel, que é a minha verdade de vida, na lição 76, lição viva. Na primeira lição, Pedro diz assim: porque para isso sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós,
deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Fomos chamados para seguir a Jesus. Fomos chamados para seguir as suas pisadas, seguir os seus passos. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, então ele vai seguindo à frente. E eu vou tentando seguir suas pisadas. Interessante que a palavra de Pedro, ela é resgatada pelo Espiritismo na questão 625. Questão central do livro, na minha opinião, para mim é mais importante. Quando vai atrelar Jesus ao Espiritismo. Me lembrei de Chico Xavier que dizia que se não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, não teria ficado. Mas a pergunta é, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? Veja o tempo do verbo, meus irmãos, tem oferecido. Estou oferecendo agora, para lhe servir de guia e modelo. É a resposta menor do livro, mas a mais importante, Jesus. O que é um guia? Um guia é aquele que orienta o caminho, ele conhece o caminho, já passou pelo caminho. E ele está habilitado a me dizer o que é melhor fazer. Então, quando ele diz, Hélio, não julga, Hélio, perdoa, ele sabe o que está falando. Talvez eu, na minha imperfeição e teimosia, questione, mas um dia eu vou aderir a essa verdade, porque sempre será melhor ter perdoado e não ter julgado, sempre será melhor ter devolvido o mal com o bem, sempre será melhor ter amado. Mas, enfim, o que é modelo? Modelo é aquele que modela. Então, a nossa perspectiva é atingir, como disse Paulo de Tarso lá no começo da palestra, a performance de varão perfeito, de homem completo, à medida da estatura de Jesus. O segundo texto que interage com esse é Caminho, Verdade e Vida 176. Emmanuel deu como título Lição Viva. Emmanuel vai dizer assim, olha, é imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz da nossa vida. Meus irmãos, é imprescindível, não dá para não fazer, seguir aquele que é a luz do mundo. Ele se declarou a luz do mundo lá em João 8,12. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não cairá em trevas, mas terá a luz da vida. Será que eu tenho me esforçado para seguir a luz da vida? Só que o texto segue. Para isso, as palavras brilhantes, os artifícios intelectuais não bastam. Ora, meus irmãos, não basta o conhecimento. Ele pode ser até comprometedor. Sim, porque, segundo Jesus, a quem mais for dado, mais será cobrado. Será que eu entendo isso? Então, quanto mais eu sei, é importante saber. É tão importante que no capítulo 6 do Evangelho tem 5. O Espírito de Verdade vai dizer o imperativo, os imperativos. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. Vejam que há uma ordenança. Então, eu tenho que me instruir. Sou eu que tenho que aprender. Mas para que aprender? Para depois fazer o desafio pessoal de aplicá-lo à nossa vida. Quantas vezes não fazemos? Nesse capítulo 6, item 5, há uma fala do Espírito de Verdade que diz que ele vem como outrora transviado dos filhos de Israel e vai dizer que sente uma profunda compaixão por aqueles que já enxergam, para deixar de estender mão socorredora daqueles que, vendo os céus, permanecem nos abismos do erro. Quantas vezes, meus irmãos, o erro voluntário? Mas, ora, temos de começar a corrigir, a hora é essa. Só que o texto completa, para entrar nos 2 segundos, o problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo com Cristo e seguindo os passos. Somos nós, meus irmãos, que já temos a capacidade de ouvir, e de compreender, mas eu preciso seguir os passos. Por isso ele vai à frente, seguindo à frente. Os 2 últimos textos, Miqueias capítulo 2, 13, é uma profecia. O profeta menor dizia, profeta de Jeová, subirá diante deles o que abrirá o caminho. Prometia que surgiria alguém que abriu o caminho. Se alguém abre o caminho, vai seguir na frente. Eles romperão e entrarão pela porta, e sairão por ela. E o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles. Ora, meus irmãos, entrar pela porta, sair pela porta, as encarnações até o dia da gente alcançar a perfeição moral. Mas até lá, o Cristo vai adiante deles, é a profecia. Profecia é essa que se cumpre, Marcos 16, é o segundo texto, de 1 a 8, quando trata da ressurreição de Jesus. Meus irmãos, aqui a ressurreição, entre aspas, porque não é original bíblico, é o subtexto colocado pela teologia. Porque, na verdade, Jesus não ressuscitou. Não, ele não ressuscita. Ele reaparece materializado. O corpo de Jesus, segundo a perspectiva espírita no livro A Gênese de Kardec, haveria desintegrado. Como desintegram os espíritos, corpos dos espíritos que são de um mundo feliz, de Júpiter, segundo informação
de Bernard Palissy numa revista espírita de Kardec. Então o corpo de Jesus desintegrou. Ele passava pela parede e materializava. Ele era um Cristo, sabe fazer isso. Mas a pergunta é: e o corpo? Prova que ele desintegrou? Sim. O Santo Sudário, em poder do Vaticano. Muito bem guardados ali. Que bom. Onde existem matérias que não estão na tabela periódica, portanto, matérias de outra dimensão. Mas, enfim, naquela noite, naquela manhã de domingo, Maria Madalena, uma outra Maria, as mulheres foram até o sepulcro para colocar um perfume no corpo de Jesus, o sepulcro emprestado do José de Arimateia. Era hábito fazer isso. Só que elas tinham preocupação. Quem vai tirar a pedra da porta do sepulcro? A pedra grande. E quando chegaram ali, a preocupação acabou, porque a pedra havia sido removida. E encontraram ali um homem sentado de branco, imaginando que era o jardineiro. Depois perceberam que era emissário de Jesus. E ele dizia: a quem procurais? Jesus de Nazaré? Não está mais aqui. E diz assim: mas ide, dizei a seus discípulos, e a Pedro, pescador de homens, que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. Veja, meus irmãos, ele ali adiante de vós, ele reaparece naquele domingo, se materializa, olha aqueles homens ainda amedrontados, ele diz: a paz seja convosco. O Cristo vai seguindo à frente. Eu quero terminar com uma história adaptada do chamado conto Pegadas na Areia. A história espírita. Um determinado irmão pronto para encarnar, amedrontado com uma nova encarnação, ele vem de fracassos sequenciais, e agora esse companheiro encontra com Jesus nos corredores do céu. E confessa para Jesus que está com medo, e Jesus vai dizer para ele: não, encarna, vai firme, que eu vou ficar com você o tempo todo. Pronto, ele ficou tranquilo. Olha, com Jesus do lado, eu quero ir. Encarna e passa aqui na Terra 70 e tantos anos. E ao desencarnar, voltou ao mundo espiritual, e haveria ali uma avaliação da encarnação. Como é que era essa avaliação? Havia um gráfico onde haviam 2 pares de pegadas que você ia acompanhando distintamente. Um para o seu e outro para o de Jesus. E ele começou a observar os pares juntos, até que chegou numa fase da adolescência que ele teve um problema muito grave. E ele percebeu que só permaneceu um par de pegadas. E ele falou: puxa, Jesus prometeu para mim que nunca me deixaria, e justamente nessa hora tão difícil ele me deixou. E voltou para o gráfico, e daqui a pouco os pares reapareceram. Lá na frente, já na idade adulta, teve que enfrentar um problema de saúde grave, e aquela doença, aquela dificuldade imensa, e agora ele percebe também que ali só havia um par de pegadas. E aí ele ficou zangado, falou: Jesus Cristo fez isso comigo, eu vou ligar para o 0800 do céu para reclamar. Ele esperou. E quando teve a oportunidade de encontrar com Jesus lá em cima, no céu, desabafou, disse: Senhor, puxa vida, hein? Você falou comigo que não ia me deixar. E mostrou a prova aqui, o gráfico. Ó. Em 2 momentos, você me abandonou. E logo na hora mais difícil. E o Cristo olhou para ele, sorrindo, entendendo ali a infantilidade daquele companheiro, e diz: meu irmão, não. Nessa hora foi quando eu peguei você no colo. Meus irmãos, de vez em quando, pega a gente no colo. Mas o lugar não é no colo, não, o lugar é no chão. No lugar no chão, eu me esforçando, eu tentando me desdobrar para seguir a Jesus. Ele vai seguir na frente, eu vou tentando seguir. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, que distância você está de Jesus, ou se nós temos noção disso. Mas eu posso me esforçar um pouco mais, acelerar o passo. Ou então dizer: Senhor, me espera. E ele vai esperar, porque o que ele mais quer é que a gente o alcance e sigamos o seu evangelho, que orienta-nos na caminhada evolutiva. Ele disse para Deus, está lá em Mateus 6,39, que nenhum de todos aqueles que o Pai lhe deu haverá de se perder, mas que todos eles, ele ressuscitaria no último dia. Todos eles um dia seriam seres perfeitos. O Cristo está contando conosco, batendo a porta, insistindo, para que a gente abra a porta do coração. Então, que o seu Natal seja de muita paz e muita luz, que a gente possa nos encontrar virtual e presencial ano que vem, mais vezes aí, para abraçar os companheiros. Eu vou mandar um abraço para o Cláudio aí, para o Altair, os irmãos são queridos, né? Renato, a Eva, e todos que a gente milita sempre nesse grupo tão querido do nosso coração. Desejar a todos um ano novo de muita paz, muita luz. Me despedir
torcer que a quantidade de trabalho se dê com muito êxito. E é isso. Tomara que a gente possa nos ver outras vezes. Deus abençoe a todos. Forte abraço no coração de todos.